Então, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o nosso estudo de hoje. A Babi vai fazer a prece e a página de abertura. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos no intuito de partilhar os conhecimentos desses livros que são tão enriquecedores a todos nós, que realmente possamos refletir sobre os ensinamentos, mas principalmente, Senhor, fortalece-nos para que tenhamos a persistência em realmente praticar os teus ensinamentos no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que saibamos exercitar a tolerância, a compreensão, enfim, que saibamos realmente amar o nosso próximo, todos aqueles ao nosso redor. Então, envolve a todos os que se encontram aqui presentes, encarnados, desencarnados. Graças a Deus, que assim seja. Bom, o livro é Palavras de Vida Eterna, no Solo do Espírito, 51. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim, como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aquele que, reunindo consigo o solo produtivo e do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos, estamos sendo nós. Bom, aqui falou umas palavras que eu nem sei o que é, né, tá aqui, ó, né, milhafres, não sei o que Tem um é. tipo de ave de rapina, tipo falcões. Não, então, basicamente, né, falando de tipo de terrenos, ele está fazendo uma analogia da situação do homem. Realmente nós temos vários, né, Perfis. perfis em diversos graus de evolução, diversos graus evolutivos, né? Aí vamos ter aqueles realmente mais evoluídos, né? Então, e a gente parar e ao nosso redor, ele fala aqui da gente verificar em que terreno que a gente está, né? É fácil da gente verificar, né? Onde a gente for observar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? E até verificar em que terreno nós estamos também, né? Então, acho que basicamente é isso. Pode falar aí, porque eu não tinha lido. Eu achei interessante o Emmanuel, ele fazia essas analogias, quando ele fala homens calhaus, né? Quer dizer, aquelas Eu não sei o pedras, que que aquelas é. coisas do caminho, quer dizer, pessoas que só servem de pedra de tropeço. Homens espinheiros, quer dizer, aquelas pessoas que são pura agressividade, que são hostis, que sabem alfinetar. Os homens milhafres, milhafres são um Esse tipo eu não de aves de sabia. rapina, então são aquelas pessoas que são pessoas abutres, né? Que vivem se alimentando de noticiários ruins, de assuntos deletérios, né? Quer dizer, os homens milhafres.
abutres mesmo. Eu também fui procurar para ver o que que era. Homens Então, deixa eu te falar. parasitas, que é aquela pessoa que se deixar não faz nada para ninguém e que vive sugando a energia, sugando o trabalho dos outros, enfim. Os homens charco, quer dizer, charco, a gente imagina logo a lama, né, a poça de lama, de detritos, quer dizer, a pessoa que ela só gira em torno disso. Os homens furnas, quer dizer, aqueles que sim escondem, né, que espreita, que não oferece confiança, né? Os homens superfície é o que mais a gente tem. Tudo é na superficialidade, não nos aprofundamos em nada, é só superfície, é tudo aparência. O homem superfície, para mim, aqui, é o homem aparência. Os homens obstáculos, quer dizer, nós, enquanto pessoas que nos tornamos a dificuldade e o obstáculo para as outras pessoas, quer dizer, nós somos a fonte das dificuldades. Os homens veneno, quer dizer, aquelas pessoas que destilam veneno gratuitamente. Os homens palha, ou seja, a gente não tem consistência, não tem, enfim, a palha é aquela coisa que, quando a gente fala de fogo de palha, que apaga rápido, que não tem. Homens sorvedouros, gente. O sorvedor é aquele cara que, assim, ó, suga tudo, suga tudo. Então, aquela pessoa que te suga as energias, suga, né, vampiriza, são os homens que nos vampirizam. Homens erosões, ao contrário, são aqueles que estão destruindo tudo, né? Destroem tudo. E os homens abismo, quer dizer, as pessoas que realmente se tornam verdadeiros precipícios. Aí, em contraposição, lá no final, ele diz que é mais raro, mas que com alegria podemos também identificar os homens searas. Então, searas seriam aqueles que podem abastecer, que seriam é, fontes de abastecimento para outros, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, aí começa a ficar difícil, caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, então caráter reto, sentimentos nobres, o adubo da abnegação, quer dizer, aquela pessoa que não mede sacrifícios, esforços para se dedicar ao bem, e a charrua, quer dizer, seria o arado do esforço próprio e do suor no trabalho constante. Esses sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. E aí ele faz sempre a chamada que meditemos e com facilidade poderemos observar que tipo de gleba, ou seja, que tipo de terreno estamos sendo nós. Ele não pede que a gente olhe o que os outros são. O importante é que a gente saiba que tipo de criatura, onde nós nos encaixamos nisso, né? Ou talvez sejamos um pouco de cada, ou talvez, mas o que que predomina em nós, né? É isso que ele vai fazer aqui a chamada para gente, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre essa página? Não? Ninguém? Verinha, seja bem-vinda. A gente estava com saudade de você, estava sumida, tudo bem? Bom, tá sem som, Verinha. Eu tenho uma irmã que tem problemas seríssimos de coluna. E aí eu fui com ela ao médico, e exatamente o médico é só na quinta-feira. É, Então, é assim ela mesmo. vai operar outras hérnias de disco que ela está, coitada. É difícil. Tá bom. Aí Então, assisti, uma pena que eu gosto muito de assistir esse estudo. Muito bom. tá bom. Vou Muito pedir a Glorinha para começar com a Gênesis. Hoje deu um nó aqui, não sei o que aconteceu, que eu achei que começava 15 para as 4, igual segunda-feira, e tô aqui de bobeira. Essa aqui fica Falei, fácil. Não, gente, começa, mas Glorinha, começa 3 e 15 para as 4 meia. mesmo.
Mas, né, não Certo. entrei, tem aquela música, aquele preparo, mas, enfim, Você achou que foi era um 4 branco horas, aqui né? que me deu, sei lá. Comigo aconteceu mesmo. É, Então, vamos lá. bom, nós estamos no Item capítulo 12, 24. vamos para o item 24, né? E o Kardec vai terminar aqui as considerações dele desse início, né, da Gênese, né? E aí ele pega aqui já o capítulo 4, ele já vai começar no versículo 13, né, que é quando Caim já matou o irmão Abel, né? Ele não pegou o capítulo todo, né? O capítulo 4 todo. Mas vamos ler aqui como ele colocou, né? Então, capítulo 4, o versículo 13. Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Senhor: A minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um então que me encontre matar-me-á. O Senhor lhe respondeu: Não, isto não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo. Eu vou ler logo isso aqui tudo para a gente. Tendo-se retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, aí tem uma palavra em hebraico aqui, literalmente estava construindo, né, uma cidade a que chamou Enoque, do nome de seu filho. Então, Gênesis, capítulo 4, dos versículos 13 a 16. Bom, aqui é uma continuidade da, da genealogia, né, de Adão e Eva, que tiveram 2 filhos, um Caim e o outro Abel, a princípio, né? E a Gênesis vai narrar para a gente uma consequência aí dessa desobediência de Eva, né, e Adão em relação a Deus, né? E porque na verdade essa descendência não é exatamente da mesma maneira que essa ocorrência de Adão e Eva, o Haroldo Dutra diz que quando começa esse capítulo se fecha um ciclo, é como se fechasse um ciclo e começasse um outro ciclo da saga humana, não é? Sobre a Terra. Aí ele vai mostrar o seguinte, que essa descendência, o fruto dessa desobediência, foi culminar num assassinato, né? Num irmão fratricida, né? Uma criatura matando o próprio irmão. Antes desse trecho que o Kardec coloca aqui, o início, né? Vai meio que mostrar, né, que o Abel ele era pastor de ovelhas, o Caim era agricultor, e eles oferecem um sacrifício ao Senhor, e o Senhor se agrada mais do sacrifício do Abel, o sacrifício do sangue do seu animalzinho, né, do seu cordeiro. E isso provoca a inveja em Caim, e ele acaba assassinando o irmão, né? Aí tem uma série de coisas, né, que são colocadas, né, com relação
a, a essa questão da nossa, né, humana, não é, da nossa invigilância por quando abrigamos esse sentimento que nos leva às vezes a consequências trágicas, né? Então, o que o Haroldo fala lá no estudo dele é que isso é para mostrar que depois desse primeiro ato de desobediência, tudo que vai ser narrado vai ser o crescimento exponencial do mal sobre a Terra, né? Então, esse mal ele vai crescendo de uma maneira até culminar com a vinda do Cristo, né, que seria um, uma nova era começando, né, para a humanidade. E aí tem uma série de coisas, né, que é a questão do cordeiro, o significado do cordeiro para os judeus, né, que já aí que ele vai falar que aquele povo tinha nesse animal uma verdadeira, vamos dizer, veneração por ser ele que matava a fome daquele povo ainda nos rudimentos talvez da agricultura, né? E então precisava proteger aquele animal de todas as. Ele fala que a ovelha era tão importante para o cordeirinho, né? Era tão importante para o rebanho, para o judeu, que eles dormiam com a família, né? Eles faziam, era como se fizesse parte da família. Daí esse simbolismo de Deus se agradar mais dessa oferenda, né? Que teria sido as primícias desse cordeiro, a gordura, o sangue, coisa e tal, porque porque é como se ele oferecesse o que ele tinha assim de mais importante, né? De mais, enfim, mais importante mesmo, né? Fizesse essa oferenda a Deus. E aí esse símbolo do cordeiro, ele vai, que a gente sabe, né? Ele vai perpassar todo o Velho Testamento até chegar com Jesus se autodenominando o Cordeiro de Deus, usando esse símbolo né, do Cordeiro. Depois, no Êxodo, vai aparecer, né, que eles fazem o sacrifício e tudo, né? Então, e é isso, né? E o que eu acho que o que ele tenta mostrar é que não existe uma história sendo contada. Quer dizer, a história de Adão e Eva, a história do Caim, isso aqui não é uma historinha. É são fragmentos de situações e de vivências de um povo durante várias eras, né? Durante vários períodos. O Haroldo Dutra diz, inclusive, que o Velho Testamento ele não é linear, ele não tem uma coisa assim, ah, vai Sequencial. naquela Não é sequencial, naquela sequencial. sequência. Tem, né, são colocadas coisas, né, que que são necessárias serem introduzidas ali, coisa e tal. Então não é uma história, não está sendo feito uma contação de uma história, né, de um povo, mas mostrando todo um psiquismo, toda uma forma de vida, de se relacionar, toda a forma espiritual de um povo, qual era essa relação para nós. A gente pode pensar, eu pelo menos, né? Puxa, mas fazer um sacrifício de um animal, coisa e tal. Mas ele fala que isso é uma coisa, era tão arraigado e tinha um significado tão profundo para eles, né? Que era como oferecer alguém da família, era como que se desfazer de algo, né? Então, Porque eu prova nem de sei se desapego. até Porque, hoje eles usam Florinha, isso ainda, né? Esse tipo de na, sacrifício de animal. naquela Fala, festa Pepita. que eles têm da Páscoa, quando eles fazem o sacrifício do cordeiro, aí eles vão colocar o melhor cordeiro do rebanho
o melhor, Sem o mais mácula, puro, o mais que não tenha nenhuma sem defeito. mancha, nenhum defeito. E esse É, cordeiro é trazido para dentro, é como se fosse um animal doméstico do lar. A família toda se apega, as crianças se apegam ao é, cordeiro, e ele é ali alimentado e cuidado já com o propósito de ser sacrificado, e ali nesse sacrifício causa um sofrimento para a família, porque ela se apegou àquele animalzinho. Então, exatamente. isso é proposital, é o sacrifício. E aí é por isso que o próprio Cristo, ele se intitula como Cordeiro de Deus, quer dizer, aquele animalzinho que vem ali para o nosso meio, para que aprendamos a amar e tudo mais, para depois nós o sacrificarmos em É, prol, quer dizer, o sacrifício, quando ele diz assim, ó, o meu sangue, né? Esse aqui é o meu sangue, ele está dando o sangue dele, mas o sangue dele é, é a essência, é tudo isso. E também, uma vez eu escutei um pouco do Elahá com relação a essa história do Caim, do Abel, e porque fica aquela história de que, mas Deus, se Deus é igual para todo mundo, mas por que ele se agradou mais de Abel? Mas aí ele vai tentar mostrar que, olha, o Abel vai lá e escolhe o cordeiro, o melhor cordeiro, o animal que era o melhor do rebanho para sacrificar. E o Caim pega lá qualquer dos seus, aquelas hortaliças ou, sei lá, sim, raízes que eles cultivavam, mas eles pegam qualquer uma que ele vai entregar para Deus, ele não tem o cuidado de, digamos assim, de selecionar o melhor para ofertar para Deus. E aí Deus, não porque tenha sido cordeiro, mas porque o carinho, a dedicação, o amor com que o Abel faz a é, oferenda, e o descuido com que o outro faz. E aí, automaticamente, quer dizer, a gente não se enxerga, a gente viu a página inicial, nós não costumamos nos enxergar. E a gente começa sempre a dizer, porque o fulano é o queridinho do papai ou da mamãe, porque aí a gente não vê que aquele filho, ele é mais atencioso, é mais carinhoso ou é mais dedicado, aí a gente já aponta, porque fulano, assim, seja não só na família, como às vezes no trabalho, às vezes é aquela pessoa que é mais pontual, que é capaz de se sacrificar de ir depois da hora, que é capaz de, assim, de se doar com mais, claro que ele vai ser visto com mais, digamos assim, com uma atenção diferenciada. Mas aí a gente tem logo a nossa inveja, o nosso ciúme a colocar o outro como adversário. E eu acho que a gente fica até assim, achando assim, mas, nossa, mas Caim mata Abel por tão pouco, né? Por tão pouco, quer dizer, é é simbólico. simbólico, né? Ou seja, tudo aquilo que me faz sombra, eu mato. Tudo aquilo que se antepõe, que se põe na minha frente, que me impede, digamos assim, de eu aparecer como melhor, eu mato. Então, se a gente parar para observar, às vezes nós não fazemos isso no ato do assassinato, mas de uma certa maneira hostilizamos aquela pessoa da família que a gente fala assim, fulano é a queridinha da família todo mundo gosta. Aí você começa a ficar com ciúme com isso, mas deixa estar que a pessoa faz por onde ser a querida da família. Ela é a mais amorosa, é a mais é, é a mais dócil, a mais assim, se sacrifica mais, etc. e tal. Então, eu acho que o importante, aquilo que você falou, é a gente se perceber quem que gleba nós somos, como disse a Mano, que terreno nós estamos oferecendo e como é que nós lidamos com aquilo que nos faz sombra, com aquilo que a gente acha que é um obstáculo, quer dizer, que me impede de estar em primeiro lugar. Então, essa coisa da gente ser também, assim, né, o expoente, é bem interessante se a gente olhar esse texto por esse lado, digamos assim, de protótipos de uma humanidade, de uma coletividade, digamos assim, né, de É, uma e outra cultura. coisa que eu acho aqui interessante falar também, com relação a essa passagem e a questão de Jesus se intitular como Cordeiro, é porque quando
eles, os judeus sacrificam, né? Levam Jesus ao martírio, né? Ele é como se fosse ele aquele filho mais novo. Ele faz uma conexão aqui com Sim, essa coisa da Gênese, porque quem mata o mais velho filho mata o mais novo. O Caim mata o Abel. E na tradição deles, o filho mais velho tinha que zelar pela, né? Tanto que tem um trecho aqui que Deus fala assim: o que fizeste com teu irmão? Aí ele fala: o que tenho lá eu a ver com meu irmão? É como se ele abdicasse do da dever condição dele de protetor do filho de filho mais mais novo. velho. E aí Jesus vai fazer essa conexão dizendo o seguinte, que os judeus, né, naquela época, os fariseus, né, que eram os filhos mais velhos do judaísmo, que tinham uma obrigação de zelar pela lei, de cuidar da lei, eles é, é como se matando Jesus, eles estivessem matando essa própria lei, porque Jesus disse, a lei se resume, não é, a amar a Deus e amar o seu próximo. E eles criaram uma porção de penduricalhos lá que não tinha nada a ver com a essência do judaísmo, né? E como filhos, aí ele fala, como filhos mais velhos do judaísmo, não aceitaram o filho mais novo, que era Jesus, né? Então, o mataram, repete, é como se repetisse a mesma situação, né? É por isso que Jesus falava assim, não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Porque Jesus né, era a mensagem nova, era a renovação do judaísmo, mas eles não aceitaram por tudo que está aqui, né, da inveja, levaram Jesus, e Jesus fazia usou essa imagem, né, do cordeiro também para mostrar que o que estava sendo feito ali era a mesma coisa, né? A repetição daquilo que está aqui na Gênese, né? É muito legal isso. Com certeza. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, gente, fiquem à vontade para fazer. Aí aquilo que a gente estava falando mesmo, né, na terça-feira, que a gente, só quando a gente começa assim a ter um olhar mais cuidadoso para o Velho Testamento, é que a gente começa a entender toda essa simbologia do que o Cristo, nas falas do Cristo, porque na realidade ele vai fazer uma interlocução o tempo todo com tudo que está ali em Moisés, né, na Gênesis, na Bíblia, no Velho Testamento. Então, quando ele se intitula o Cordeiro de Deus, ele já sabe, ele já coloca, ele já avisa, ele já anuncia qual vai ser o destino dele, não é? Porque se era uma tradição entre os judeus de sacrificarem, e normalmente é por inveja. Aí ele vai falar de José, que é vendido. José é vendido, eles acham que mataram, eles jogam no poço, mas aí ele é resgatado, ele é vendido para os caravaneiros e ele vai lá para o Egito, né, e acaba decifrando os sonhos do faraó e ele acaba perdoando os irmãos. Mas ele também era o filho mais novo. Eles vão falar de Benjamim também, a mesma coisa. Quer dizer, ele vai mostrar várias situações bíblicas em que o filho mais novo é sacrificado por alguma, sempre envolvendo esse sentimento de inveja, de ciúme, daquela coisa assim do filho mais novo ser o queridinho, o caçula, digamos assim, a gente diria. E aí, quando Jesus ele já anuncia que ele é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo: olha, eu sou aquele, né, que Deus me enviou com uma nova uma nova leitura da lei, uma nova interpretação da lei, e vou ser sacrificado por vocês. Vou ser sacrificado. Quer dizer, ele anuncia.
E aí a gente vê que a Igreja Católica usa aquela fala que durante a missa é repetida 3 vezes: Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, né, dai-nos a paz. Então, esse Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, não é que ele tire, mas ele vem mostrar o caminho para que a gente possa reformular e trocar, né, digamos, o pecado pela verdade, pela ação correta, que a gente possa reformular nossos destinos. Isso aí, essa simbologia é bem fascinante, tudo isso, assim. Quando a gente vai estudar ao pé da letra, fica muito truncado, né? Não dá para, não faz sentido, né? Porque se for olhar ao pé da letra, você vai dizer assim, nossa, a Bíblia é um montão de colocações que não tem fundamento. É, Porque aí ele vai explicar até isso aqui. Se só tinha ele, Se for olhar a se ele, lógica, se ele só tinha, era só Adão e Eva, Caim e Abel. é, Caim mata Abel. Então, por que que alguém que é, o encontrasse ia é, matá-lo? Não tinha mais é, ninguém. Como é que ele é, arruma mulher? Como é que ele arruma. é, Sabe? Então, umas coisas que, se você levar ao pé da letra, não é. vai dar. E, Não na dá para verdade, digerir. são aquela coisa também de viver 900 anos, né? São as gerações, são, né, É, né, toda 900 um anos. período, né? São as gerações, são as descendências. Porque aí, senão a pessoa fala, nossa, mas olha só, Adão não viveu 900 anos, você vai ficar nessa, não é? Nessa E Noé informação ainda é como se mais, né? fosse, Noé ainda é, mais, né? é, mas, de qualquer forma, é difícil de estudar, né? É difícil, mas, enfim, Glorinha, a eu gente um acho que dia você só vai tem 2 entender. minutinhos. Eu acho que Não vai você dar. pode falar Aí ou a ver se gente, alguém na quer falar próxima mais alguma coisa. semana, a gente faz a leitura da explicação dele, do Kardec, né? Uhum. Então, vamos para Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos, no meu livro, é a 3ª página do capítulo 15, Aprendendo Sempre. E aí nós estamos naquela parte em que a mãe de Dimas, quer dizer, Dimas já está desencarnado, já está se preparando para o sepultamento, e a mãe o está aconselhando, né? Então, Deise quer começar? Eu? Pode começar. Contemplou a Dimas, é isso? Você pode, não, você pode, ó minha mãe, mas pega o parágrafo anterior, quando ele diz, escute, refreie a emoção, só para relembrar. Tá. Então, a mãe que fala, né? Escute, refreie a emoção, que lhe será extremamente prejudicial. Sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações acerca dos que ficaram. Tudo será remediado como convém no momento oportuno. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. Ó minha mãe, e a esposa, os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Contemplou a Dimas através do espesso véu de pranto e, antes que ele anunciasse novas interrogações, falou à genitora carinhosa
apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve, partirá você, em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno, mas a velhinha interveio, acrescentando: Vim até aqui porque você me chamou recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é o orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Ai, muito lindo, meu Deus. Nossa Senhora. Comente, pode comentar. Ai, gente. Dá até vontade de estar lá com a mãe. Mas eu não tenho assim o que comentar. É muito lindo e é interessante que ela está ali amparando, mas ela não está naquela coisa de mãe que quer cuidar e quer acompanhar e quer estar perto e quer segurar na mão e levar, né? Ela está na função dela de confortar e, e deixar ele seguir o caminho, né? Dando as primeiras orientações e vai entregá-lo. O Jerônimo é que vai seguir com ele, né? Pode falar. Eu acho assim que quando ela diz tudo será remediado como convém no momento oportuno. E aí ele faz o questionamento que eu acho que todos nós faríamos, e a esposa, e os filhos, né, e os netos. A gente iria na hora pensar em tudo que, né, eu não resolvi isso, não resolvi aquilo, mas eu tenho que fazer ainda, não sei o quê. Olha, eu acho que vai ser um problema, né? E aí ele vai dizer, ela vai dizer, os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida é a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Aí, aquilo que você falou, ela orienta e não fica naquela, meu filhinho, não sei o quê. Não, agora você entrega a Deus, que todos pertencemos a Deus e Ele vai prover as nossas necessidades no momento, não na hora que a gente quer, mas no momento oportuno. E aí a gente vê que, e a coisa mais interessante é que ela apresenta Jerônimo. A gente vive falando dos nossos amigos espirituais, você vê. Ela apresenta Jerônimo, que provavelmente talvez tivesse até uma condição superior à dela. E aí ele agradece assim, fica. Mas quando ela diz que ele terá que partir com Jerônimo, ele já dá uma de criança, ficou amuado. Não, eu quero ficar com a senhora, né? E aí ela precisa dizer quem é Jerônimo, que a gente vai ver isso agora aqui para frente, mas a gente vê que ele queria mesmo é a mamãe. Então é capaz de nós, diante de benfeitores, digamos assim, de hierarquia mais elevada, não os reconheçamos de pronto como aquelas pessoas especiais. A gente vai querer a mamãe, o papai, o avô, você vai querer aquele, sabe, que podem estar numa condição até, digamos, mais, né, mais inferior, mas a nossa necessidade, o nosso apego àquilo que a gente conhece, o nosso receio do desconhecido, né? Fala aí, Glorinha, tá aí querendo. Não? Quem quer falar? Aninha, ó, a gente tem que fazer as malas, viu, Ana? Porque eu acho que eu vou dizer, não, assim, ó, peraí, olha, eu não fiz aí o almoço de amanhã, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que, olha, vai ser um problema, vai ser um problema. Eu cheguei à conclusão, eu sempre achei que não ia ter problema, mas ultimamente eu estou achando que vai ter problema. O apego, né? A gente tem que deixar o apego. A casa fica aí, os filhos vão viver, o marido vai viver,
A gente tem que cuidar da gente, é o momento meio que da gente olhar para a gente mesmo. Assim, eu achei que foi tão acertada e tão bonita essa fala, quando ela diz restitua-os a Deus. Eu acho que dá uma enquadrada, assim, de que somos espíritos, né? E que nada é nosso, é tudo emprestado mesmo. E, nossa, mexeu muito comigo, achei muito acertada e muito bonita essa fala dela para o filho. É emocionante. Quem é que gostaria de falar? O Pepita, na verdade, o ideal mesmo, como diz aqui, é como somos viajores, né, na eternidade, a gente sabe que a gente vai continuar caminhando. Por mais que você saiba que um dia você vai desencarnar, vai encontrar os seus queridos, a gente não vai ficar a vida inteira com eles. A gente vai partir para outra caminhada, para estudar, para reencarnar de novo, de repente no mesmo grupo familiar, mas não será mais uma condição de mãe e filho, marido e mulher, serão outras condições, né? Mas essa preparação eu acho muito difícil por enquanto, muito difícil. Você está aberto para a eternidade, nossa, eu acho que só daqui a uns 300 anos, mais ou menos, para mim, pelo menos. A ligação que a gente tem assim com nossa mãe que morreu, com nosso pai, com nosso marido é muito grande ainda, tanto que quando a gente faz uma prece, no nosso grupo nós temos um momento da prece às 18 horas todos os dias. Então, a gente se fala também dos nossos queridos que estão do outro lado. A gente sabe que eles estão por perto. Eles não ficam só pensando lá em estudar, trabalhar. A gente vê que quando Chico Xavier recebia as psicografias, né, de Valdo também, a gente fala da preocupação dos nossos entes queridos conosco, que estão do outro lado. Então, assim, são processos demorados até você ter um desligamento maior do seu núcleo familiar, entendeu? Penso assim, é difícil. Eu É não verdade, sou Verinha. A gente tem uma dificuldade. Pois é, mas assim, é porque a gente vive dizendo, só porque é espírita, que não tem medo de morrer. Mas não ter medo de morrer é uma coisa, mas que a gente vai ter uma dificuldade enorme, porque mais que você não queira, você se preocupa com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E eu acho sim, que a gente vai continuar com o coração assim, apegado a essas pessoas, por mais que a gente não queira, apegado às nossas tarefas, né? As comidas, a alimentação, Tudo. inclusive, sabe também, os né, da passeios. visita de espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas, onde eles trabalhavam, né, em carne, né, encarnados ainda. E agora ficam ali no mesmo grupo, mas trabalhando fora da carne, né, no mundo espiritual já. E mas continuam ali, ligados àquele momento de reunião, participando como um benfeitor espiritual. Isso a gente sabe também, É, né? eu sei, Verinha, mas ó, o problema é que, digamos assim, eu não sei a minha condição. Quem fica nessa condição tem que ter algum mérito, mas em sã consciência, qual será, sabe, qual será a minha condição realmente? Porque uma coisa é a Do outro gente lado. falar, outra coisa é É, a vivência. Eu não Hum, tenho essa ilusão, gente. Eu acho, por exemplo, eu tenho certeza que eu estou muito distante do entendimento. e Fala, Glória. não, pois é. O mais doloroso, eu acho que do que a separação é a gente se ver de repente numa situação que a gente não pode fazer nada e auxiliar em nada, né? Aí
eu acho que é muito mais doloroso, né? Porque a gente saber que vai sofrer, com certeza, vai sentir falta, com certeza. Imagina se ele fala, ele mostra que o Dimas, uma pessoa, né, que já vivia, já se renunciava, que tinha toda uma outra postura. A gente que não consegue nem ter esse tipo de postura, e depois a gente se vê na dificuldade até de amparar o filho, seja de que forma for, né? Porque ela aqui, essa mãe ainda conseguiu chegar e ampará-lo no desencarne, não é? E tudo. Mas eu acho que as nossas aflições vão ser grandes, mas O jeito, gente, não tem, ó, não tenhamos pressa. Não tenhamos pressa, aguardemos o nosso momento, que ele vai é, chegar. Vocês podem ter e nem certeza que ele vai criamos chegar. expectativa nenhuma. Eu acho assim, a gente não tem que É, criar expectativa nem boa nem ruim, porque na verdade a gente não tem ideia, a gente pode saber assim, não, eu sei, eu tenho ideia da minha condição, eu tenho consciência da minha condição, mas a gente não pode ter ideia do que vai se desenrolar, né? Então tem que entregar. Eu acho que tem que entregar a Deus e aí com certeza a justiça divina está atuando independente da nossa vontade, né? e aí, gente, olha, é prece, tá, gente? Na dúvida, onde eu tô, o que que eu estou fazendo, gente? Apela para a Virgem Maria, apela para Jesus, apela para a misericórdia, gente. Eu não mereço, mas olha, por misericórdia, Senhor, tem compaixão desse pecador. E aí a gente tem que apelar, gente. Vai Às vezes, apelando. 8 anos para lembrar das orações da mãe, né? É, 8 anos. É. E é. o tanto que ele não lembrava nem de orar. Até que ele pediu ajuda e apareceu E o amigo começar a espírita. diminuir a lista das nossas necessidades, né? Isso é verdade. Menos é mais. A gente participou do nosso planejamento reencarnatório, mas a gente não tem a noção do que pode acontecer no final da nossa vida, né? Às vezes, uma leve noção, mas geralmente não. A gente sabe que não tem. E aí a gente tem que aguardar, porque tem coisas que a gente não tem condições de como que se diz, de entender. A gente aceita e pronto, não é? Bom, a gente sabe que a espiritualidade vai sempre, sempre, né, amparar, ampara todas as criaturas. Então, vai nos amparar também. Talvez Sim, não seja como nós gostaríamos, mas o importante é que a gente acredite nisso e na hora, gente. Quem olha, se eu for na frente, vocês, por favor, orem bastante por mim, orem bastante, porque a Andréia aqui, a Andréia já está dizendo que vai virar minha obsessora. Olha, para com isso. Não. Mas vamos lá, Verinha, lê aí para a gente um pouquinho. Peraí, deixa eu ver onde é que parou. Eu fiquei Em conversando. seguida, Em seguida, sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar, e, sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar cambaleante para Jerônimo, osculando-lhes respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: nada efetuamos aqui senão o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, o nosso benfeitor divino. O trabalhador recém-liberto trazia olhar nevoado de pranto entre a alegria e a dor, a saudade e a esperança. A devotada mãe amparou-o mais uma vez, animando. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda.
Entretanto, a sua posição é do convalescente, cheio de cicatrizes a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não pergunte mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Acompanharemos seus despojos até a última morada, a fim de que você faça exercício preliminar para a grande viagem, que levará a efeito dentro de breves minutos, sustentado pelos nossos amigos a caminho do restabelecimento. Não temam, pois já se preparou para receber-nos a cooperação, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições, como a em que você se encontra. Vamos parar e comentar? Vamos sim. Então, ela aconselha ele a realmente a não se deixar envolver, né, com pensamentos negativos, porque nesse momento de transição em que ele está, né, se separando dos seus parentes, né, se separando do seu grupo familiar e de amigos, ele pode, por exemplo, ficar assim, meio desesperado. Então, ela explica para ele orar muito e falar pouco. Isso é muito importante mesmo. A meditação e a oração nos momentos, né, de grande sofrimento ou de tristeza são muito importantes no nosso dia a dia. Aliás, a gente deve orar todos os dias, né? Mas aí ele diz para orar muito, porque ele vem com uma visão deficiente da terra onde viveu, da esfera obscura, quer dizer, quando ele ainda estava na carne. Então, a visão que a gente, eu quis dizer que a visão que a gente tem daqui, como acontece do outro lado, é ainda muito deficiente. Quando a gente chega do outro lado, né, a gente vê a grande diferença que existe. Mas ele aqui, ele ainda não foi ao plano espiritual, ele ainda está em algum lugar, eu não sei se é acho que é na casa dele ainda mesmo, né? Ele ainda vai ser enterrado, ainda vai ser enterrado. A última morada, no caso, seria o cemitério, né? Que ela quis dizer, os despojos do corpo, né? Então, os despojos do corpo. Então, ela fala também, né, do bem que ele fez, de tudo que ele fez de bondade aqui na Terra, né? Dos trabalhos que ele fez com as pessoas, participando amorosamente, né? Então, tudo isso são pontos positivos para que ele tenha tido essa ajuda tão grande desses amigos todos espirituais que estão ali com ele, inclusive a mãe dele, né, que está ali com ele. Quer dizer, ela explica isso para ele, que foi realmente um grande mérito, né? Então, para ele não se deixar abater pela saudade, pelo sofrimento de não dizer, achar que não vai mais conseguir ver a esposa, os filhos, para que ele não mude a vibração do que ele está naquele momento ali com ela e com os amigos espirituais, né? É. A gente vê também que ela sussurra ao ouvido dele, Queria dizendo saber. quem é Jerônimo. Olha, Jerônimo, sabe? Aquele protetor que estava sempre. Está ali, é o Jerônimo. Aí é que ele se desvencilha e vai ali beijar as mãos dele, quer dizer, aí ele fica mais seguro, mas não identificou, ele não identifica imediatamente, né? Ela Sim, precisa dizer quem é Jerônimo para que ele vá até lá reverenciá-lo, né? E a gente vê, aí fico imaginando que a gente também muitas vezes não reconhecemos os nossos protetores, né? Nosso, porque eles são anônimos para nós, né? Eles não, assim, quem está nos amparando, quem está
cuidando de nós. Na realidade, a gente não sabe exatamente, né? São espíritos amigos, mas a gente não sabe. Às vezes até de outras encarnações, né? No outro pedacinho que a Deise leu, tem uma parte que ela fala, a mãe dele fala assim, tenha confiança, irei vê-lo quantas vezes for possível, até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Esse lar venturoso seria uma nova reencarnação? Não, eu acho que aqui ele fala do plano espiritual. No mundo espiritual, porque ela É, disse, irei vê-lo quantas vezes for possível. Então, ele vai estar no local que ela vai visitá-lo. Aí depois ela diz, até que nos possamos reunir no outro lar venturoso. Aí eu fiquei na dúvida se haveria uma reencarnação, se eles iriam. não, mas Aí, é porque ela diz num lar venturoso, sem o problema da morte, né? Sem a separação e sem as sombras da morte. Então, qualquer lar venturoso na Terra, você vai enfrentar as sombras da morte. Mas no plano espiritual, aí a gente vê em nosso lar, a gente vê a família da Dona Laura com aquele lar em que ela vai reunindo todos os entes queridos ali, os filhos vão se aproximando, né? os que estudam, os que voltam, né? É, aí a gente vê que é Mas um lar que permanece, né? Fala, Glória. Sim, e eu acho que seria numa condição ainda muito para diante, né? É, é. Uma condição espiritual, quer dizer, até que eles. Eu vejo assim, que não, até quando não precisariam mais reencarnar, é, Então, não sei. mais para frente, né? Muito Mais para para frente. frente. bem. Muito para frente. Será uma Agora, nova outra, ação ou seria um outro espaço no mundo espiritual? Fiquei com um ponto de interrogação enorme. Não, o que ele quer, o que a é, Glorinha está colocando é por aí, quer dizer, à medida que eles trabalhem e se dediquem, eles vão poder realmente se reunir espiritualmente, poderão até vir a se reunir numa condição que eles não precisem reencarnar com essa é, frequência, ou que, não seriam nem mais espíritos afins, né? é, Sem nenhum laço, vamos dizer, mais, né, esses laços que a prendem gente a gente, né? percebe que a Acho que mãe você do Dimas, quando se refere à nora e aos netos, ela diz assim: deploro a maneira como seus familiares, estavam lidando com aquela situação, com aquele desespero, com aquele apego, aquela coisa toda. Então, ela não diz deploro como os meus netos, não, não fala, fala os seus familiares. O que significa que realmente esse grupo familiar de Dimas não era um grupo propriamente afim como o Dimas e a mãe, né? Assim, percebi esse distanciamento que foi colocado ali. Não sei se vocês perceberam isso. eles não participavam das atividades dele, a gente não sabe por quê, se eles não queriam, se- ou se Dimas não os convidava, a gente não tem essa situação no livro. Não, Eu vejo o Dimas tendo feito uma opção que não era exatamente a opção da esposa, né? Uma opção é. espiritual que não era a opção dela, mas ele conseguiu dar conta, né? Vamos dizer assim, né? E É, automaticamente os filhos caminharam, que normalmente a gente que tem filhos, a gente sabe que a maioria acaba escolhendo aquilo que é mais cômodo, que são as coisas do mundo, né? Que são é, assim, não se preocupar com essa questão espiritual, quer dizer, eles viam o comportamento do pai, eles viam a dedicação, o sacrifício dele, e muitas vezes talvez até o repreendessem, porque quando a pessoa é tão dedicada como aqui, né, André Luiz fala que ele era aos sofredores, de que desgastou a sua saúde, prejudicou a saúde nos seus trabalhos de dedicação aos sofredores. Então, pode ser até que a esposa e a família mais direta não concordassem muito com isso. É comum isso acontecer, né? É.
Agora, outra coisa que ela fala aqui no finalzinho do que a Verinha leu, não dê guarida ao medo. Eu acho que essa aí é a nossa maior desafio, né? O nosso maior desafio que fala. Ele sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Ter confiança, né, no que, seja lá o que for, é o que vai estar certo. Então, confiar, né? Mas, lógico, né, pedindo ajuda e tudo, mas eu acho que não ter medo é difícil, né? Não ter medo vai ser muito difícil, Mas realmente é o que ele diz: o medo estabelece perigosas vibrações de queda nesses momentos de é, dificuldade, né? A gente acaba fraquejando. E a gente Quantas. sabe que existem essas quedas, o pensamento volta ao sofrimento antes da morte, né? É, Aquela parte de ver os familiares também sofrendo. Então, o cuidado com o pensamento o tempo inteiro, né? bom, gente. Aqui a Babi falou que faltam 4 minutos para começar a música. Então, eu não sei se a gente para começar a ler e não comentar, ou se dá para esses 4 minutos ler alguma coisa. Pedacinho, sim. Talvez esse pedacinho aqui. Quer que eu continue ou outra pessoa vai continuar, Pepita? Não, não dá para passar para outra pessoa, que falta muito pouquinho. Acho que pode só Então, falar esse trechinho aqui do. até Redentora, né? É, Em seguida, conduziu à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel. Então, eles já estavam ali pela casa mesmo, né? é. Prestes a partir. Acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação de Jerônimo, que lhe dizia: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Aí ele deve ter ido lá, né? Tem a continuação, vai, dá tempo. Eu acho que não vai dar, não. Então, melhor não. É. para Agora é que ela vai falar isso. É isso que eu estou falando. Vou deixar aqui para a próxima, do dia é, 25. é, Muito legal esse trecho, né? A gente fica É. imaginando uma pessoa que investe tudo somente no seu, né, no corpo físico, coisa e tal, e tem que se defrontar com, não é, com o fim, né? Com e eu fico o que a gente está deixando, né? com públicas que desencarnam, por exemplo, a Rita Lee, né? E que houve assim aquele número grande de pessoas que foi lá visitá-la. Como será que esse espírito se sente nessa situação, se não tiver tido guarida? Pois é, É uma Glorinha, ele vai comentar, ele já comentou, ele chega a dizer que aquelas Uhum, pessoas que são enterradas como indigentes são mais uhum. felizes, porque essa multidão sem a harmonia, cada um falando uma coisa, Eu pensei aquilo isso ali também. é um, Quando é li, um pensei terror, exatamente isso. é um Sim. terror. É, Ele chega a dizer que aqueles que morrem, desencarnam como indigentes, nesse aspecto são mais felizes. Ele coloca isso é. aqui. Bom, então, Glorinha, com você. Se meu coração reclama, penso em ti.
Se tropeço nos caminhos, se meu rosto vai ao chão, se minha alma é noite escura, penso em ti, meu Senhor. Mas se o meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são risonhos, penso em ti, na minha paz. Se meus pés seguem ligeiros, teus caminhos do amor, se minha alma é sol dourado, penso em ti, meu Senhor. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade desses momentos em que nos reunimos em seu nome para esses estudos, para em conjunto podermos penetrar a essência dessas obras. Estamos muito distantes, Senhor, de uma compreensão mais plena, mas estamos tentando penetrar ao máximo que nossa capacidade permite e que, ao auxílio dos irmãos amigos, nos concede, para penetrar nessas obras, para buscarmos esses ensinamentos que nos trazem tanto bem ao nosso entendimento, ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada por estes irmãos encarnados que estão aqui junto a nós neste momento e obrigada a todos os irmãos que em espírito se congregam para auxiliar-nos e para partilhar dessas reflexões. Envolve-nos a todos no teu amor, envolve-nos a todos para que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver e, acima de tudo, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que nos concedes, pela vida, pelo acesso a essa doutrina de luz, pelo acesso a essas obras, pelo sentimento de fraternidade de todos os amigos encarnados e desencarnados, que nos sustentam com suas vibrações amorosas. Obrigada, Senhor. Envolve-nos a todos. E aqueles nossos amigos e familiares que possam, neste momento, estar conosco, sejam igualmente envolvidos pelo teu amor e recebam as flores de gratidão
de afeto dos nossos corações. Que assim seja.